Salve, meus amigos, tudo bem? A nossa ideia hoje é fazer com que você descubra quais são os ângulos mais importantes na circunferência. Por isso, hoje o título da aula é Ângulos na Circunferência. Mas eu acredito que todos vocês, antes de começar a estudar os ângulos na circunferência, têm que saber a definição de ângulo. Professor, o que é um ângulo? Está aqui em cima, ó. Um ângulo é uma região delimitada por duas semi-retas de mesma origem. Não entendi, professor? Repito, ó. Ângulo é uma região delimitada por duas semi-retas que saem do mesmo ponto. Isso é um ângulo. E nós vamos estudar 5 casos de ângulos nas circunferências, que são os mais importantes e que eu acredito que também são os mais cobrados em prova. Olhem só, eu desenhei aqui uma circunferência e esse ozinho, os ozinhos são o centro da nossa circunferência. Então, olhem só, já que a gente já sabe a definição do que é um ângulo, agora olhem a primeira figura. Esse ângulo que está aqui é chamado de ângulo central. Por que, professor, ângulo central? Olhem só, o vértice está no centro, está bem no centro da circunferência. E eu tracei o arco AB. E o ângulo central é igual ao arco AB. Então, o ângulo central é igual ao arco estabelecido pelas letras A e B. Ou seja, o ângulo central é igual a esse arco. Professor, por que tem esse símbolozinho em cima do AB? Esse símbolo aqui, ó, em cima do AB, é um arco, tudo bem? Então, o alfa, que é o ângulo central, é igual ao arco AB. Então, o ângulo central, se o ângulo estiver aqui, ó, no centro da circunferência, vai ser igual ao arco estabelecido pelas duas letrinhas ali. Olha só, mas existe também, no segundo desenho aqui, ângulo na circunferência. Por que na circunferência, professor? Porque o vértice agora, a origem aqui, está em cima da nossa circunferência. Eu quero saber agora quanto vale esse alfa aqui, ó, esse alfa. Esse alfa aqui agora, que está na circunferência, é igual a metade desse arco aqui, AB. Tudo bem? Ângulo central, que é o primeiro caso, é igual ao arco AB. Ângulo na circunferência, mas esse vértice tem que estar em cima da linha aqui, ó, senão não é ângulo na circunferência. Quanto vale esse ângulo na circunferência? A metade do arco AB. Por isso que alfa é igual a B sobre 2. Tudo bem? Vou desenhar agora os próximos 2 ângulos para vocês. Mais 2 tipos de ângulos agora. O ângulo excêntrico externo e o ângulo excêntrico interno. O que vem ser ângulo excêntrico interno e ângulo excêntrico externo? Colocado um ponto lá, ó, fora, lá longe da circunferência, e traçando agora 2 retas secantes. Para lá, professor. Nunca ouvi falar em secante. O que é reta secante? Ora, reta secante é uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. Isso é uma reta secante. Então, olha só, o ponto está lá fora, está externo à circunferência, e eu tracei essa secante que corta a circunferência no ponto C e no ponto A. E tracei uma outra secante que corta a circunferência no ponto D e no ponto B, formando um arco AB
maior do que o arco menor CD. E nós queremos saber quanto vale aquele ângulo lá. Ó. Esse alfa aqui é o valor que eu quero descobrir, que é o tal do ângulo excêntrico externo. Quanto vale? Basta você pegar o arco maior menos o arco menor e dividir por 2. Então, um ângulo excêntrico externo, a gente já sabe que vai formar 2 arcos na circunferência. Um arco maior e um arco menor. Para saber quanto vale esse ângulo agora excêntrico externo, basta pegar o maior arco, subtrair do menor e dividir por 2. Tudo bem? Agora olhem só, o ângulo excêntrico interno, a construção, a teoria é a mesma. Só que agora o ponto vai estar aqui, ó, no interior da circunferência. E nós traçamos de novo, passando por esse ponto, 2 retas secantes que vão formar um arco maior AB e o ângulo menor CD. Mas, professor, não poderia ser o alfa aqui do outro lado? Pode. Sabe por quê? Porque esses 2 ângulos são ângulos opostos pelo vértice, que é uma aula lá para frente que a gente vai colocar a classificação dos ângulos para vocês. Mas com certeza eu posso calcular o ângulo daqui ou o ângulo daqui, porque eles são iguais. Então, esse alfa, que pode ser aqui ou aqui, é chamado de ângulo excêntrico interno. Como que se calcula o ângulo excêntrico interno? Quase, não pode confundir, quase como a gente calcula o excêntrico exterior. A única diferença é que agora eu somo os 2 arcos, ou seja, eu somo AB mais CD e divido por 2. Então, olha só, excêntrico externo, pega o arco maior menos o arco menor e divide por 2. E o ângulo excêntrico interno, eu vou somar o arco maior, vou somar o arco menor e vou dividir por 2. Tudo bem? Tomem cuidado, porque às vezes a gente se confunde. Eu não sei se eu somo ou eu subtraio. Como que você sabe, então? Dentro soma, fora subtrai. Repete aí. Dentro soma, fora diminui. Já agora mais 2 tipos para vocês. Os 2 últimos ângulos importantes que eu quero mostrar para vocês é o quê? Quando eu tenho um triângulo inscrito numa semicircunferência, ou na metade dela, na metade de um círculo. Então, olhem só, os pontos A, o ponto B e o ponto C. São vértices na circunferência. Ou seja, está em cima da circunferência. A gente já estudou esse ângulo aqui anteriormente, sim ou não? Mas olha só, quando eu traço aqui, coloco o vértice A e traço a reta ligando MN, qual que é a característica de MN? Passa pelo centro da circunferência, ó, passa pelo centro da circunferência. Então, MN é o diâmetro dessa circunferência. Então, olha só, esse ângulo A, que está na circunferência, está enxergando esse arco MN. E esse arco MN vale 180 graus, porque é a metade de uma circunferência. Uma circunferência toda, uma volta completa, tem 360 graus. Logo, MN passa pelo centro, então ele caracteriza a metade dessa circunferência, ou seja, 180 graus. O que é, então, importante saber? Que aqui, ó, esse vértice A está na circunferência e não está havendo um arco de 180 graus? Sim. E lembre que a gente estudou que um arco na circunferência vale a metade desse arco, ou seja, vale 90 graus. Então, agora vale 90 graus, é um ângulo reto. Então, quando eu traço aqui, ó, coloco em cima da circunferência um vértice B e traço novamente as retas M e até N,
esse ângulo B está enxergando o mesmo arco, ou seja, aqui também vai ser um ângulo de 90 graus. A mesma coisa vai acontecer com o triângulo CMN, ou seja, o ângulo C também vai ser um ângulo de 90 graus. Então, prestem bem atenção. Quando eu tenho um triângulo inscrito numa semicircunferência, aonde um dos seus lados é o diâmetro dessa circunferência, olhem só, independente de onde tiver o vértice dele, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui ou pode ser aqui. Independente de onde eu deslocar o vértice desse triângulo, ele sempre vai formar um triângulo retângulo. Tudo bem? Isso aqui, ó, é importantíssimo na resolução de vários exercícios na geometria plana. E o último detalhe que eu quero mostrar para vocês em relação a ângulos na circunferência é quando eu tenho um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados inscrito dentro dessa circunferência onde os seus vértices estejam em cima da circunferência. Então eu tracei aqui o quadrilátero ABCD. Então olhem só o que acontece. Esse vértice A não está enxergando o arco BD? Sim, professor. E esse vértice C não está enxergando aqui o arco BD? Sim. Então esse vértice C enxerga BD e o vértice A enxerga o BD. Sim ou não? O C, o vértice C, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, está enxergando o arco BD. E já o ângulo θ A está enxergando qual arco? O arco BD. Tudo bem? Então, olha só, θ mais alfa tem que dar 180 graus. Ou seja, os ângulos opostos somam 180 graus. Ou seja, os ângulos opostos são suplementares. Então, a gente sabe que o alfa já tem, professor, o beta e o gama, que são opostos também, ou seja, o beta mais o gama também são suplementares, ou seja, somados formam 180 graus. Tudo bem? Então é importante falar essa relação aqui, ó, essa relação. Alfa, θ mais alfa é igual a beta mais gama. Dá para repetir, Derosso? Dá. Alfa, ou seja, os opostos, alfa mais θ dá 180 e beta mais gama também dá 180. Ah, professor, por isso então que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360? Sim, se eu somar 180 mais 170 mais 180 dá 360. Derosso, dá para repetir a última vez? Sim. Quando eu tenho um quadrilátero inscrito na circunferência, aonde os seus vértices estão sobre a circunferência, a soma dos ângulos opostos somam 180 graus, ou seja, num quadrilátero inscrito, os ângulos opostos são suplementares, ok? Se você gostou dessa aulinha sobre ângulos na circunferência, deixe o seu like, não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações que vão surgindo aqui no canal. Um abraço, meus amigos, até mais!
ângulos excêntrico externo e ângulo... Errei.